Olá, boa noite, todos muito bem-vindos a esse novo episódio aqui, onde eu e meus sócios estamos aqui da Cinco para trazer algum tema que seja de relevância, reflexão e, claro, que você traga, né, depois na sua vida pessoal, na prática, na sua empresa, onde você atua, insights poderosos. Para a gente hoje, né, trazer aqui essa introdução do que nós vamos trazer como um case ou um exemplo aqui de discussão e polêmica, né, é nós falarmos sobre agora, né, nós estamos no mês de setembro e tivemos um incidente, né, que o mercado, né, ficou todo de cabelo em pé ali, profissionais, onde mais de 1.000 profissionais foram demitidos após atuarem no home office, no modelo híbrido. Então, essa visão, né, entre produtividade, vigilância e o que isso significa, né, a partir de agora, para grandes empresas que possuem esse modelo híbrido, que de alguma maneira também possuem esse modelo de gestão, controle e monitoramento de seus colaboradores, e, né, que isso pode impactar ou não o futuro do trabalho, né, como que as pessoas encaram isso num pós-pandemia, onde empresas se mantiveram nesse modelo, e que ainda, né, para alguns são, de alguma maneira, polêmico, para outros a solução. Então, nós vamos iniciar aqui hoje essa discussão positiva, essa conversa, e eu vou agora, para começar a fazer, junto com o Thiago aqui, né, uma polêmica, onde nós vamos atuar aqui como se fôssemos aqueles donos de empresa da era, né, dos dinossauros, e nós vamos brincar um pouquinho com isso, ou seja, um contraponto aqui, acreditando num modelo que não pode evoluir, né, na forma de trabalhar e na forma de entregar resultados. Legal? Então, Thiago, boa noite. Bom, Thiago, estou aqui, estou te consultando, meu querido amigo de anos, né, de estrada. Eu sei que você, com o seu grupo aí empresarial, tem, né, de fato, um modelo aí de condução, né, do seu time, da sua equipe, performance, mas eu queria trazer para ti, compartilhar aqui nessa roda a minha visão, né? Eu acredito que o trabalho híbrido, ele não deve existir, não faz sentido. É um trabalho onde as pessoas ficam ainda mais preguiçosas. É um trabalho que eu iria riscar do mapa, porque eu gosto de olhar, olho no olho. Eu gosto de monitorar os meus funcionários. Você concorda comigo, né, Thiago? Eu já tenho essa percepção. Queria que você desse sua opinião aqui também, para a gente falar um pouco sobre isso. Ô, Leandro, primeiro, só um parênteses aí, boa noite, boa tarde, bom dia a todos aí que vão estar vendo esse vídeo em determinado momento. E sim, respondendo já diretamente a sua pergunta, esse é o meu pensamento, e aí como personagem aqui, vamos dizer assim, da operação, eu acho que eu compro essa ideia com você, né? Só que a gente tem que vender isso para o comitê, aqui para o conselho da empresa, e aí existem algumas formas aí que eu pensei de fazermos isso, né? Ou seja, nós temos esse mesmo pensamento de não funcionar dessa forma, de que a gente não consegue ver de fato esse resultado nas pessoas trabalhando dessa forma híbrida ou home totalmente, né, em algumas das semanas. As máquinas são nossas, então é uma ferramenta que está na nossa mão para a gente instalar o que a gente quiser ali dentro, para medir essa produtividade e ter o argumento suficiente de que se as pessoas estão, de fato, acessando os nossos sistemas, né? Quanto tempo elas estão passando ali. Então, essa é uma forma que eu vejo aí, já conversei com o nosso diretor de tecnologia, e é possível instalar isso aí e a gente fazer isso para a semana que vem já tomar uma decisão bem drástica de um corte aí de
um grande número aí que eu já tenho como um dado levantado. Muito bom, Thiago. E assim, eu acredito que com essa tecnologia, que hoje é conhecida como Bossware, né, ou seja, o software do chefe, a gente consiga monitorar quem está abaixo das suas métricas, né? Ou seja, vamos definir aqui já? Então, nós vamos definir que quem tiver uma produtividade no modelo híbrido, né, ou seja, através dessa ferramenta que monitora, que tiver uma produtividade de até, por exemplo, uma redução, né, da sua perda de produtividade até 20%, nós vamos gerar uma advertência para esses colaboradores. 3 advertências serão demitidos. Já o segundo, data de corte aqui, então nós vamos monitorar daqui para os próximos 6 meses, e essas pessoas que estiverem atuando de forma híbrida, tiverem uma perda de produtividade de 30% a 80%, nós vamos demitir diretamente, sem nenhum tipo de aviso. Está de acordo comigo, Thiago? Vamos manter essa estratégia para a gente reduzir custos, já que a nossa empresa não está dando ainda o lucro esperado? Ou o que você acha? Isso vai gerar um ruído para o mercado? Ou a gente segue dessa maneira? Ô, Leandro, eu acho que o ruído ele vai existir de qualquer forma, então acho que não tem que dar advertência, não, porque quem manda aqui na nossa empresa somos nós. Então a gente mede essa produtividade e a régua é baixa. E rua. Perfeito, Thiago. Essa é a minha decisão aí desse lado, né? Agora, nós vamos ter muitas pessoas nos criticando, né? Falando que a gente só pensa na empresa, no lucro, mas eu acho que quem quer trabalhar está no escritório, está no modo presencial, dá um jeito. Até porque, né, Thiago? Qual o problema da pessoa ter que. Sempre foi assim, né? No passado, ter que pegar condução, ônibus cheio, transporte público, trânsito. A gente quer que a empresa dê resultado, não é mesmo? Exatamente. A gente não consegue olhar, não consegue. Eu, né, essa visão arcaica aí que a gente está vestindo, essa capa, a gente não vê isso, não consegue gerir, né? E não Exato. materializar isso, tá todo mundo ali, aquela sala imensa, 300 pessoas ali tomando café o dia inteiro ali, pô, não é produtividade para mim. Muito bom. Agora, pessoal, vamos desconstruir isso aqui. Nós vamos passar a bola agora para os nossos colegas. Essa Não foi vai uma fazer um dinâmica. corte dessa parte aqui, Leandro, que senão eu tô ferrado, né? Nós temos como se defender, Thiago. Então, isso aqui é uma ideia, né, da gente causar um efeito que muitos passam por isso ou imaginam, né, que gestores ou tomadores de decisão tenham, às vezes, uma mentalidade nesse sentido. Não existe um único modelo único e certo, mas quero trazer para essa discussão para defender o outro lado da moeda, né? Tanto o Bruno quanto o Aragon, e trazer as impressões de vocês com tudo que a gente falou até aqui. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, né, os telespectadores que nos assistirem em determinados momentos. A discussão ela é muito válida, é claro, né, estamos aqui trazendo extremismos, né, mas acho muito interessante a gente trazer essas ponderações, né, porque de fato elas existem, né, a gente gostaria que elas não existissem, mas elas estão acontecendo. E a gente, assim, acho que é importantíssimo sempre, né, pensar que, primeiro ponto, né, flexibilização, né, é uma coisa que no negócio é muito complicado se você, ao longo do desenvolvimento da empresa, você não pensar em flexibilização. Quando eu digo flexibilização, no sentido de você adequar o seu negócio à realidade em que você está inserida, né? Então, esse é um ponto que eu gosto de trazer muito, porque o home office, né, como vocês colocaram muito bem, ele traz uma questão muito diferente, dependendo da geografia de onde nós estamos falando, né? Não podemos esquecer que São Paulo, capital, é uma cidade totalmente fora da curva, se a gente comparar com o resto da geografia do Brasil, né? Então, a gente que estamos aqui em São Paulo, achamos que é igual no Brasil inteiro, a gente esquece, não é, né? Acho que todos aqueles que já moraram em outras regiões sabem que a rotina, o impacto, o estresse, o trânsito, né, essa questão do deslocamento, ela é muito diferente, né? Então, acho que esta questão do home office tem que ser muito aplicada e discutida, não sei, o Aragon acho que pode trazer esse ponto também, mas dentro da cidade de São Paulo. Esse é o primeiro ponto, né?
E se tratando deste ponto, né, o primeiro ponto é, se eu estou pensando em eficiência, tá, eu preciso trazer uma regra clara, tanto do ponto de vista cultural, tanto do ponto de vista dos KPIs que vocês trouxeram, e os KPIs, de fato, eles têm que existir. Né? Não está errado você ter, só que você tem que, de fato, criar eles e avisar todos que vão ser cobrados estes KPIs, né? E como o Leandro colocou muito bem, se você atingiu, que bom, se não atingiu, não tem conversa, porque são essas métricas definidas e essa é a cultura que a empresa define. Isso é super importante, né? Acho que essa transparência ela deve existir e ela é necessária, tá? E a partir do momento que você não tem ela, é que aí que a coisa começa a ficar complicada, né? Porque se você não conseguir, de fato, trazer quais são os indicadores que, seja as pessoas que estão no sistema híbrido, seja as pessoas que estão no sistema presencial, porque você, de fato, tem que deixar transparente para a empresa toda, até por uma questão de crescimento de carreira, evolução de cargos, né? E até pelo seu PLR, né, a participação nos lucros, você precisa deixar muito claro isso, porque senão você vai começar a ter 2 pesos, 2 medidas na empresa, né? Porque você vai ter um software, em tese, que está metrificando e quantificando a performance de pessoas em casa, quando, na verdade, você talvez não tenha esse mesmo software aplicado para quem está presencial. E aí começa a virar uma conversa de louco, porque você não pode ter, de novo, ferramentas que estão, né, colocando 2 pesos, 2 medidas. Então, você tem que estar muito claro um equilíbrio dos 2 sistemas, né, para, de novo, gente, eficiência, né, garantir que as pessoas estão trabalhando de acordo com as métricas bem definidas. Então, acho que gostaria de traduzir esse ponto primeiro, né, e acho que eu quero passar a bola para o Argon, porque é para a gente ir fatiando a cebola, né, vamos indo em etapas aqui para a gente não transformar num monstrão. Muito bom. Muito bom. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela audiência, né? Um assunto bem atual, né? Eu gosto de falar bastante disso. E aqui o ponto que a gente vai analisar, na verdade, né? Aí foi muito bem o Leandro e o Thiago aí, né? O personagem. Mas a gente tem que entender que a gente está falando de pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas e não máquinas, né, você tem toda uma maneira de tratar as pessoas. Então, isso está muito alinhado com a cultura. Né? Então, a cultura que uma empresa tem que ter, ela tem que estar alinhada com as pessoas que estão tocando aquilo lá. Então, a maneira que foi feita, né, esse desligamento, né, primeiro por falta de transparência, como o Bruno falou, independente do KPI, né, e a gente pode analisar o KPI, é como você vai fazer isso. Né? Você está movimentando pessoas e, pelo que a gente leu, né, foram pegas de surpresa. E não é dessa forma que você, né, vai tratar as pessoas que, né, trabalharam ali, que você tem uma relação contratual, né, onde ambas acertaram, né, um salário e um escopo de trabalho, né, por X período, né, tratar dessa forma. Eu acho que desde o início, assim como o salário, como outras questões de job description, também tem que ter todas as regras de monitoramento, nada de errado, desde que seja transparente, e tem também os limites, a lei estabelece alguns limites também, não é assim, né? Mas eu acho que a forma que você faz e o que você está passando isso para o mercado pode ter uma consequência aí de imagem que custa muito, né? Você trabalhar nisso, né? Tem toda a área de marketing, branding que é feito, e o que você passa ali no teu maior ativo, né? Que trouxe resultados, tratar dessa forma as pessoas que trabalharam ali não é a mais adequada. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto de pessoas, né, o respeito. E a regra clara. E, enfim, isso acontece, então a gente vê situações de bancos, de empresas que demitem, né, por uma situação financeira, que não foi o caso dessa última notícia, e tem todo esse cuidado, né, de trabalhos de outplacement, de como cuidar, como vai ser divulgado isso, o respeito ali pelo trabalho que a pessoa fez. Isso reforça muito e atrai novos talentos. Né? Então, acho que o grande ponto, quando você faz isso, talvez você esteja aí pensando no curto prazo, e a maneira que você está expondo, né, que não foi uma maneira transparente, pelo que parece, faz com que os novos talentos, né, não entrem nessa organização ou tenham algum receio. E aqueles que estão lá também ficam at risk, né, de pensar, pô, o que isso pode acontecer comigo. Então, acho que esse é um outro ponto
a ser levado. E agora falando de KPI, né? Quando você fala, pô, mexer no mouse, cliques, cara, eu acho complicado, né? Ou seja, você está pensando ali no input, não, na verdade, o que essa empresa, esse cara está gerando ali de resultado, né? Então é como você cronometrar o pincel e não avaliar a pintura, né? Então me parece assim, uma visão muito tosca, né? Você passar isso, o KPI ele tem que transcender, né, tem que trazer o melhor talento, né, pensando que talentos como o Banquinho Roxo vieram desse laranja, né, e viraram o que viraram porque não teve essa cultura ali dentro. Né? Então, acho que a questão de híbrido e não híbrido, a gente tem N casos, depende do setor, depende do que a empresa faz. Na área de operações, você não consegue delegar isso para casa, até pelos sistemas de segurança, né? Então, não faz nem sentido. Agora, tem áreas, sim, que faz sentido. Conheço diversos, né, empresas e multinacionais que trabalham na área de tecnologia. Tem um amigo argentino que mora aqui no condomínio, e ele trabalha em uma das maiores empresas de tecnologia de forma híbrida, com governança, com gestão efetiva em todos os funcionários dele, que é no mundo inteiro, da Índia, da Alemanha, não importa de onde. Né? Então, isso é uma empresa global que pega os melhores talentos, né? Ou seja, está muito mais a forma que você conduz e a cultura que você está inserido do que, de fato, né, ter ali o controle absoluto. Mas, de novo, isso depende da evolução, né, do contexto que você está trabalhando, não é uma regra explícita. Então, por isso que faz mais sentido avaliar caso a caso, né, e dependendo do contexto e áreas, né, você tem tratamentos e gestões diferentes. Então, acho que esse é para a gente começar aqui, eu acho que tem essa minha análise aí, mas voltando aí para o Bruno, se tem mais algum ponto aí, Bruno. Não, acho que é perfeito, Aragão. Você colocou um ponto muito importante, que tem áreas, de fato, que são passíveis de um sistema híbrido e tem áreas que não, né? A gente tem que ser muito coerente com o nicho do negócio, né? Eu não posso ter uma indústria e falar, né, que o meu pessoal vai trabalhar de casa. É meio óbvio, mas a gente gosta de falar, né? Então, nós temos setores e setores que, de fato, não tem como. Às vezes você tem que ser um time comercial, dependendo de atendimento ao público, ele precisa estar em loco. Precisa ser um prestador de serviço que desenvolve alguma atividade presencial, precisa estar em loco. Então, e é claro, o sistema híbrido, o contato com o ser humano, né, ele é muito importante. A gente sabe disso, a gente sabe que tem reuniões, tem determinadas, acho que debates que são muito importantes presencialmente, né? Ele agrega tanto do vista psicológico, social, ele é importante principalmente no desenvolvimento de jovens talentos. Né? Nós não podemos deixar isso, porque acho que, principalmente o analista júnior, o pleno, né, ele precisa ter um contato, uma condução muito importante para a formação, né, de carreira, para a formação de parte técnica, de comportamento, tudo isso faz parte, acho que nós todos aqui passamos, né, por todo esse movimento, e a gente não pode esquecer disso, porque a gente veio dessa época que tinha muito essa proximidade, então quando a gente vai para o sistema híbrido também, a gente não pode esquecer disso, é um tema muito relevante. E aí, adequando, né, acho que os KPIs, como o Aragon trouxe também, para finalizar, até devolver a bola para vocês, no sentido de que o clique do mouse, né, ele não pode ser só o clique, né, ele tem que ser o clique mais o quê, né, porque senão quer dizer que o cara que clicou 7.500 vezes no mouse no dia, ele é um super campeão, e o cara que clicou 2, não. Parece competição de quem clica no mouse, né, então, assim, o cara que faz PPT, ele tem um PLR maior que o cara que não faz, entendi. Exato, brincando aqui. Mas, e é um bom tem ponto. Que ser... É necessário a gente equilibrar, né? Não é só uma coisa você medir, é uma questão de você não estar presente na máquina, porque ficou muito tempo, mas outra coisa só por clique puro, né? Então a gente tem que equilibrar muito bem esses pontos. Então... Quero trazer aqui um ponto agora, né, de análise também. E aí eu tenho um grande amigo que foi, né, literalmente aquele passarinho que me trouxe algumas informações sobre esse case. Então, e eu conversando com ele, a gente falou assim, por exemplo, tem profissionais que estavam em determinada equipe, de determinado gestor, e foram demitidos. E aí aquele gestor já tinha avisado a sua gerência de que era um problema, de que o profissional estava totalmente abaixo da performance ou das suas entregas, e que por meses aquilo não tinha sido de alguma maneira corrigido ou de alguma maneira alinhado.
Então eu trago aqui para discussão, junto com todos, começando pelo Thiago aí, que é assim, concordam comigo que se, ok, o Itaú, que fez algumas dessas, vamos dizer assim, dessa dinâmica, né, de análise, vamos pensar o seguinte, essa empresa que toma essa decisão acaba sendo o quê? De alguma maneira, não tem um parâmetro muito claro, uma comunicação efetiva. Então, de fato, acabou gerando, né, todo esse estresse e esse burburinho de mercado. Agora, olhando para isso, concordam comigo que o gestor que, de alguma maneira, já estava ou deveria estar avaliando sua equipe, poderia ter tomado algumas decisões antecipadas ou não necessariamente ir para esse lado de um corte em massa, baseado em cliques ou baseado em métricas, onde se você está logado, baseado no seu ponto, baseado no que você executou, você está fora, você não presta. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ter trazido uma ideia, uma construção maior de um projeto, que ele foi ali o cabeça, né? Esse mesmo passarinho me disse assim, teve profissionais que foram demitidos que tinham sido, uma semana antes, extremamente bem avaliados, num feedback, numa análise, e foram demitidos sumariamente. Então, isso, de fato, é muito, vamos dizer assim, no mínimo estranho, né? Para não dizer completamente bizarro, não é mesmo, Thiago? Eu queria trazer só um ponto aqui, que eu acho que é importante ter uma reflexão, porque, com certeza, eu não concordo, né, com a forma que foi, igual a gente veio falando aqui, a forma de avaliar a produtividade, mas eu acho que, de alguma forma, as empresas elas estão tentando como é que eu posso dizer? Se remodelar de um erro que houve no passado. E aí, como a gente fala muito de CFO pamonha, CEO pamonha, eu acho que tem também o RH pamonha. Porque a área de RH, ela também tem que ser uma área que pertence ao negócio. Por que eu quero dizer isso? Porque muitas dessas empresas, muitos cargos como analista, especialista talvez já tenha um cargo de gestão, foi feito isso, né, logo depois da pandemia, para trazer o quê? Para parar de pagar hora extra para esse pessoal, né, não só pensando no bem-estar dos funcionários, mas dando um cargo de gestão para isso, mas um cargo de gestão que de fato não era gestão e não havia uma medição de resultado. Então há uma correção disso hoje e algumas das empresas passando essa régua, mas eu acho que tem um erro muito grande ali, né, dessa forma de como as coisas são conduzidas, trazendo isso para uma economia, de certa forma, maquiada, né, pelo problema de fato, para eu não ter um custo, né, para essa galera operacional, eu transformei isso em algum momento numa equipe de gestores, que não são gestores, mas eu nunca fiz uma medição de resultado. E isso, né, trazendo já um ponto que eu defendo muito, que eu acho que é algo disfarçado aí, né, de que a inteligência artificial ela está por trás de toda essa produtividade, de fato, isso não é uma forma que estão conduzindo para levar a esse entender sem dizer, né? Então, Exato. Eu não respondi totalmente a sua Não, sim, mas é válido, seu Thiago. questionamento, Leandro, mas eu trouxe esse outro ponto Perfeito. Que não é uma justificativa, mas é uma forma que, por exemplo, a 5 ela olha esse contexto como um todo, né? A gente, quando entra dentro de um negócio, ela não está só avaliando a economia de custo, né? Mas qual o impacto que isso possa ter lá na frente, né? Perfeito, perfeito. Acho que esse é um ponto importante, né? A gente sempre falar, e não é só o custo, né? Olhar a construção que vai desde a estratégia, desde o que são KPIs ou OKRs. E se o profissional não está performando, o gestor tem culpa nisso, tem responsabilidade nisso, né? Não é depois dizer que clique ou uma IA faça, né, vamos dizer assim, essa segregação, mas é de responsabilidade, né, de todo o ecossistema ali empresarial, não é mesmo?
Acho que esse é um bom ponto também, que muitos gestores se escondem, às vezes, naquilo que é e deveria ser feito como o seu próprio trabalho, né, a liderança, a gestão, e acaba camuflando também dentro dessa estrutura, até porque a informação que eu recebi, de fato, foi que foi no nível de analistas, né, e não gestores. Então, esse é um ponto importante também da gente trazer à tona aqui para ser falado. Né? Tá bom. Quer mandar bala, Aaron? Okay, eu acho que o ponto ele volta na questão das pessoas, né? Ou seja, é uma contratação. Aí você tem os interesses, né, da empresa, que é um ponto que eu sempre falo, os acionistas, né? Tem o conselho que representa ele, o conselho tem o C-Level, e o C-Level executa, né, para o melhor da empresa. Se é com fins lucrativos, ela tem que gerar resultado, né, perenemente. Para gerar, se é função de pessoas, cara, você tem que tratar bem essas pessoas, até para ele não ir para o concorrente, né? Então, a métrica de avaliação, ela é complexa, né? Que a gente fala o total compensation, não é só um tiro de curto prazo, né? Eu faço um ótimo projeto no banco laranja e vou para o banco vermelho e multiplico por 15, né? Se ele é disruptivo. Então, assim, você tem que reter aquelas pessoas. Então, e do vice-versa são as pessoas. Então, assim, independente, né? Você comentou, né? No outro ponto sobre o deslocamento, cara, se faz sentido, se aquilo é importante, né, aquele trabalho, porque às vezes não é grana, é o trabalho, é o projeto que você está participando, o brand que você está trabalhando naquela empresa, você faz esse sacrifício, né, e claro, se a empresa, ela pensa ali, ela te dá as condições, né, de forma híbrida, não precisa todos os dias, 5 dias, né, porque você está longe, aí você é uma peça importante para um projeto, e seja por que motivo, né? E você tem até incentivo, essa questão de deslocamento em Nova York é uma cidade gigante. Não sei se vocês sabem, mas as empresas que contratam pessoas que moram do lado da empresa têm benefício fiscal, né? Então, assim, aí já né, é uma iniciativa público-privada, né, de melhoria de trânsito. Então, assim, você tem alguns incentivos de cidades populosas, né? No caso, São Paulo é populoso, né? Então a gente sabe o deslocamento, a pessoa fica 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar, ela chega cansada, então tem impacto. Então, se você facilita isso e tem a disciplina, né, de ambos, tá? Tanto do funcionário quanto da empresa, e você mede nisso, isso está no relacionamento próximo, com as ferramentas disponíveis, seja de IA ou não, cara, não vejo nenhum problema, é o bom senso. Nós mesmos aqui na 5, a gente consegue trabalhar de forma remota, se encontra, às vezes é necessário. Se você tem uma governança ativa, né, como é o nosso caso, que a gente tem uma governança de segundas-feiras, de terça, por projeto, cara, não fica nenhuma ponta solta, né? Então, acho que esse é o ponto, é você implantar de verdade, não para inglês ver, né, só para cumprir requisitos, né, mas de fato implantar e ser verdadeiro, que aí que é o ponto inicial da cultura. Né, se a cultura ela é top-down e é verdadeira, você tem espaço para esse profissional. Né? Todo mundo tem algum problema, seja relacionado a trans, seja a filho. Cara, mas o resultado, o que você trouxe para a companhia nesse ano? Quem você formou? Qual o legado que você trouxe? É isso que importa. Né? Então, acho que quando se transfere para uma máquina, para um X, no caso de uma empresa, né, teclados, mouse, eu acho que perde um pouco o sentido desse resultado. Né? Então, são metas, é uma métrica, mas é uma meta falha, né? Sem entrar em consideração de LGPD, nada disso, assim, mas ela é falha, ela não atingiu o objetivo. Né? E a gente está nesse contexto de IA. As pessoas também têm que correr atrás, seja por IA ou seja por competência técnica, né? Como hard skills, soft skills. Né? Então, a gente sabe a quantidade de mimimi que tem funcionário também, assim, sendo justo. Enfim, e aí o cara tem que correr atrás. Se não corre atrás, a métrica não é entregue, né? O resultado não é entregue, sei lá, né? É uma empresa com fins, né, de propósito, até por meritocracia dos demais que entregam o resultado. Então, acho que é isso, entendeu? Não vai fugir disso. Assim, é uma relação bilateral. Né? Ou seja, se eu crio uma expectativa, né, se chega ali naquele potinho, vai alcançar isso. Agora, se eu chego lá e não foi medida as regras, não podia ter virado à direita, não podia ter virado, avisa antes, né? Cadê o feedback?
né? Essas pessoas foram demitidas, elas foram advertidas, elas foram ditas, você não está seguindo com isso. Se você quer consertar as pessoas, se é um ambiente de consertar, de criar cultura, de legado, eu não sei, eu desconheço dessa informação, se vocês tiverem. Mas eu entendo que é um processo natural, você vai consertando, né? Para chegar no limite, já está no limite. Por isso que existe a primeira advertência, a segunda, a terceira, justa causa. Empresas como Petrobras, as grandes empresas, é assim que funciona. Né? Tem que justificar, e não é qualquer advertência. Né? Tem umas que não é, fez um roubo, uma corrupção. Cara, tchau, não tem essa. Ainda tem que pagar, né? Então, assim, esse é o ponto que me chama um pouco a atenção, é o motivo. Né? Uma narrativa, eu não teve confiança porque você não acessou. Tudo bem, mas tem uma narrativa também, você já não confiava que você botou um sistema, entendeu? Então, assim, quem que é mais forte? Sindicato? Então, assim, é uma discussão, me parece, falta de comunicação. Já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. É exatamente isso. Eu quero complicar um pouco mais agora, tá? Eu vou colocar uma sementinha do mal, tá? Porque experiência de quem já trabalhou em banco também, não vou entrar aqui no mérito mas os bancos vêm fazendo um movimento de sucatear a mão de obra. Tá? O que é sucatear a mão de obra? Criamos uma filial, tiramos do sindicato bancário por uma questão de benefícios, por uma questão, né, de não estar ali uma mão de obra mais cara, digamos assim, né, do ponto de vista do banco, ok? E fez esse movimento de fazer uma transição para conseguir, de fato, enxugar o custo. Eu vi isso acontecer, não vou falar qual banco, tá? Recente, inclusive. E isso, né, de uma certa forma, tem um impacto que é uma visão míope. Tá? E eu quero trazer essa versão complexa aqui por conta disso, porque um dos problemas que você não vê a mídia, e você não vê nunca nenhum banco colocar aqui, não coloca, é que resolveu o problema de turnover. Ninguém fala desse ponto. Ninguém joga na mídia falando que, olha, tínhamos um KPI de um turnover de 30%, estou dando exemplo, tá? 30%, nós conseguimos reduzir, porque isso é uma informação muito poderosa de se utilizar no mercado. Quando você coloca que você resolveu um KPI desse, você está reforçando, de fato, a busca por eficiência, por transparência, por valorizar profissionais que estão abraçando a cultura, que estão ficando cada vez mais capacitados tecnicamente. Né? Então, quando você, a partir do momento de você não vê isso, é porque ninguém resolveu esse problema. E não da forma que deveria. E eu que já estive dentro de banco, e posso dizer, depois eu tenho que ver lá um diretor falando que não sabe que o banco tem problema de turnover. Ele sabe que tem problema de turnover. Ele sabe que não tem certas coisas, e aí começa a vir qual é, de fato, o frame estratégico como um todo do banco. Porque, de fato, você tenta, de fato, diminuir seu custo operacional e você quer aumentar a eficiência. E aí veio a questão da IA, veio essa questão toda de você ter colaboradores que estão preparados de uma outra maneira, mas isso não impede de você ter que ser transparente, como o Aragon trouxe muito bem, você tem que ser transparente, tá? E não tem problema nenhum de você ser transparente e buscar colaboradores inseridos no novo layout. E este movimento deste banco possivelmente está acontecendo porque tem outro banco que incomoda ele. Porque tem um banco que não tem agência, tem um banco que cresceu de uma outra determinada forma, e quando ele está querendo buscar uma maior eficiência de competitividade, visto que este banco está roubando o share dele nos pequenos e nos médios, ele está tentando passar uma mensagem para os investidores de que estou buscando de uma eficiência que é necessária, estou com uma lucratividade, estou com uma rentabilidade, tive resultados melhores do que ano passado, mas tem um player que está me incomodando. Tá? E tudo bem estrategicamente você buscar isso. A questão é que no big picture você transforma uma mensagem que não foi clara, não foi transparente, você corta um custo de uma forma para diminuir esse custo e não quer mostrar de fato o que está sendo buscado aqui, né, em termos de competição de mercado. Tá? Então, acho que esse é um ponto, eu gosto de trazer isso para a mesa, porque assim, gente, de novo, é muito doido, porque, e aí até jogo essa pergunta para vocês todos, né, porque a curto prazo, o Aragon matou a pau. A curto prazo, você até resolve uma questão de custo, só que no longo prazo, quando você coloca eficiência, turnover, o custo disso tudo, ele é muito mais caro. Esse é o ponto. Exato, faz sentido. Fala aí, Thiago. Não, era essa a minha pergunta também. Nesse caso dessa, né, que a gente está discutindo, dessa grande
notícia, né, dessa grande demissão, se de fato isso deve estar na conta. Eu imagino que sim, né? Tipo, o risco trabalhista que tem por trás disso, né? Isso está na conta. E é igual você colocou, né? Alguns bancos muito menos onerosos, né? Hoje já não. Imagina um grande banco, né? É um transatlântico. Esse pequenininho que tem um custo fixo infinitamente menor já não é mais um barquinho. Ele já é um barco, só que o outro tem que virar o transatlântico, que demora muito mais. Mas, trazendo esse ponto aí do custo, era essa uma pergunta mesmo para a gente discutir. Se de fato o discurso para a mídia é né? E internamente eu imagino que tenha esse custo considerado, desse risco trabalhista também que tem por trás, esse turnover aí de recuperação, dado, né, o que tem por trás a gente sabe, que é eficiência, mas esse corte drástico, mas é por inteligência, por redução de custo mesmo, que máquinas vêm fazendo atividades que tiram esse trabalho operacional, né? Então, mas isso aí é um guess, né? A gente acha, né? Pode ser um dos motivos, assim. Nada contra, qualquer empregador pode mandar embora, assim. Isso não é refém de ninguém. É uma relação contratual e você tá ali dos motivos. Só isso, os motivos, entendeu? O motivo, não gostei da performance, o que for, entendeu? Acho que quando você põe um pano de fundo, né? E botando todo mundo na mesma régua, né? Ou seja, cara, quem não performou, será que foi este o motivo? Se tá tudo bem, cara, entendeu? Assim, se o cara, eu já vi remoto, o cara com 4 empregos, entendeu? Tá errado, entendeu? Não, aí também não, você tem relação contratual de exclusividade. Se o cara tá fazendo algo aí tá errado, entendeu? Aí já é uma de contrato. Então eu tô falando, alguém aceitou e alguém ofereceu. A gente não vive aqui sob ditadura. Ninguém quer trabalho escravo, entendeu? Então, assim, é um modelo de livre mercado. Você está ali porque você quer e vice-versa, entendeu? E isso eu não vejo nenhum mal. O ponto é por que esse mote, esse pano de fundo, né? Enfim, essa eu acho que é a grande discussão, entendeu? Sim. Eu quero trazer uma pimentinha adicional aqui, que para quem nos acompanha talvez nunca tenha ouvido falar, mas é legal, né? Acho que é um bom ponto. E existe, né, uma chamada Lei de Parkinson. Não sei se vocês já conheceram, ouviram falar. Quem estiver nos acompanhando, depois quiser deixar um comentário aqui, aproveita, deixa, né, se está gostando, alguma sugestão de tema também para os próximos episódios. E, claro, deixa o like aqui conosco. Bom, o que é a Lei de Parkinson? Essa Lei de Parkinson foi um escritor, né, que, se não me engano, o nome dele aqui é o Cyril Northcote Parkinson. Ou seja, ele diz, né, quando trouxe essa lei ali que formulada, que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Então, ou seja, como se quanto mais tempo uma tarefa tem, mais tempo ela tende a consumir, levando à procrastinação e ineficiência. Pois é natural do ser humano, né? As pessoas preenchem muitas vezes um tempo, né, com atividades triviais ou um trabalho muitas vezes desnecessário. Então, dentro disso, né, a gente tem que pensar que, claro, né, a gente ouviu tudo isso, esse mote, né, que causou essa notícia, e é muito bom esse ponto que o Bruno trouxe sobre o turnover, mas, por outro lado, né, a gente pensa também, às vezes a empresa, ela acha que é mais fácil ser dessa maneira, né, se é que ela, de fato, deve ter feito toda uma análise de risco em cima desse custo oneroso, né, ou custo oculto, vamos dizer assim, em relação a todo esse processo. Mas isso também é muito comum, né? A gente que tem que pensar dessa maneira, com as inovações, com as ferramentas, com o IA, é a tendência, cada vez mais profissionais vão entregar a sua atividade ou, de fato, né, o seu resultado operacional, vamos pensar assim, numa visão de um mundo de profissionais de administração ali, no financeiro, essa parte, né, escritório, não linha de produção, né, trabalho mais manual, braçal. Mas, de fato, esses profissionais, eles tendem, com o tempo, a entregar em menos tempo. Só que, eu acho que o que vale nesse sentido é seu corpo diretivo, a sua gestão, analisar o que deve se esperar de cada profissional, né?
E, claro, ninguém é uma máquina também, né? É natural que o ser humano vai ter o seu tempo de pausa, às vezes vai acontecer algum fator no modelo híbrido que precisa atender um filho, uma filha, que precisa, né, demora um pouquinho a mais no almoço por conta de preparar o seu próprio almoço, enfim. Então acontecem, né, esses fatores. Agora, o que de fato nós trazemos aqui como a 5 é essa ideia de que, poxa, né, às vezes não cola mais, né, para aqueles que assistem ou escutam esse tipo de notícia, que é de fato por um único motivo, ou porque, né, a instituição não está dando lucro, né, ao contrário, muitas vezes essas instituições estão com lucro recorde, né, dos últimos anos. Então acho que esse é um ponto também que a gente traz aqui para apimentar essa conversa. Ô, Leandro, eu sou Vou fazer o lado mais ponderado agora, né? De novo. Sim. Vestindo a camisa lá do banqueiro, lá do tomador da decisão, né? Eu vejo também o lado difícil, né, dessa transição, não só para os bancos, ou várias empresas estão fazendo esse movimento da inteligência artificial, tirando vários níveis, até mesmo na parte comercial, né, com agentes, né, automatização de toda a parte comercial de empresa e tudo mais. Mas do lado daquilo que a gente está trazendo dos bancos, eu acredito que a principal avaliação é o ruído que isso traz para o mercado. Porque quando você fala, pô, de redução de 1.000 pessoas, seja o motivo que for, 1.000, 2.000, 3.000, é a mensagem que vai passar para o mercado. E essa acho que eu trago como moderador aqui a principal dificuldade. Óbvio que falar de lucro não faz sentido nenhum, né? Não, prejuízo e os resultados são abertos, enfim. A principal dificuldade para o gestor ali, para o CEO, seja quem for, para levar essa informação para o mercado, falando de Brasil, de uma situação econômica, de pô, a empresa está demitindo 2.000 pessoas, o ruído que isso. Então, acho que é um mapa de risco dentro de qual cenário o impacto vai ser menor para branding do negócio, para o ruído que isso possa vir. Eu vejo dessa forma. Trazendo aqui para nós, para a gente discutir também. Perfeito, Thiago, perfeito. O ponto aqui é aproveitar que o Leandro também já compartilha de experiência, né, Leandro? Nas mesmos empregadores, digamos assim, né? Sim. Thiago, acho que tem um ponto, tá, que infelizmente, tá, os bancos, de uma forma geral, acho que do que eu tive de contato, acho que o Leandro também, ele pode trazer esse ponto, tá? Os bancos nem sempre controlam tudo na risca do jeito que você acha, às vezes, que eles controlam. Exato. E esse que é um problema, porque eu vi de perto isso, tá? Então, tem algumas presunções que você coloca assim, mas eles devem ter colocado na conta, qual é um risco, né, de agir desta forma, nem sempre, tá? E isto de novo, tem um modus operandi do banco ser, tá? Porque o banco é muito grande, tem muitas áreas, então é difícil, de fato, acho que até o Leandro pode trazer muito bem essa experiência de você assim, metrificar no detalhe os impactos de determinadas decisões, que a gente parte do pressuposto que ocorreram, nem sempre ocorreu. Eu mesmo peguei situações lá no banco que eu perguntei, vocês olharam isso? Vocês calcularam o impacto que vai dar? Não. Aí eu falo, gente, assim, são coisas sérias que vão repercutir, tá? Principalmente na área da controladoria, que tem que ser os guardiões aqui, nós da 5 sempre falamos de controladoria, que deveriam ser, pelo menos de uma forma macro, ser aquela área que, de fato, contabiliza os riscos que nós estamos assumindo de determinadas atitudes, sejam elas micro ou macro, mas você tem que ter uma noção, tá? E isso é sério, porque tem certas condutas, como você trouxe muito bem, Thiago, que elas vão gerar um ruído. E aí, assim, às vezes o ruído, ele é impossível não ter um ruído. Mas o ponto você consegue pelo menos, né, minimizar esse ruído. Né? Você pode fazer de uma forma que você já sabe, estou sendo justo, estou sendo transparente, a gente sabe que vai ter uma discussão, mas ela consegue ser mais contornada, menos incêndio. E existem outras que não são metrificadas e que se jogam de uma forma como se nada fosse acontecer, e que acontecem e que geram um grande impacto depois para o banco, tá? E depois alguém lá na frente vai dizer, mas vocês não viram, parece conversa de louco. Tá, então, assim, acho que eu até gosto de jogar essa bola pro Leandro. Acho que o Leandro já deve ter visto coisas muito parecidas. bom.
De fato, Bruno, quando você está fora, você imagina, não, essa empresa que tem esse lucro, que tem essa estrutura, não, eles estão vendo, eles fizeram um baita estudo. E quando você está lá dentro, você fala, meu Deus, daquilo que a gente imaginava, não fazem metade do que deveria. E é um bom ponto, Abrir né? um Excel, né? Exato, exato. E assim, gente, é um ponto importante, né? Que muitas vezes, né? Claro, tudo evolui. Já faz tempo também que eu atuei em uma dessas gigantes, mas naquele momento, naquela época, a gente via muito aquele time de alto escalão, ou que deveria ser ali a liderança, né, das áreas, como gerentes, superintendentes. Muitas vezes eles se escondem, né, naquele modelo, né, de governança, e acabam que não fazem aquilo que deveria, né, no sentido, vamos dizer, prático. Então, ou seja, de monitorar de fato a produtividade, as entregas, o desenvolvimento, né, porque tem uma relação muito forte com o desenvolvimento do profissional. Pô, meu profissional, ele é ruim de trabalho, mas, cara, você nunca ajudou ele a trazer, a fazer o melhor que ele pudesse, a orientar um feedback real, construtivo. Então, aquele profissional vai se sentindo, literalmente, com o tempo, né, ali uma pessoa que não produz o seu melhor. Então, ele também não é instigado a isso, né? E, de fato, existem pessoas e pessoas. Alguns que fazem a coisa sozinho e outros que precisam ser demandados ou treinados. Então, dentro desse fluxo, né, que é muito profissional, a gente vê que talvez quem esteja lá no alto, né, com a caneta na mão, fala, como eu não tenho segurança de quem está abaixo nessa linha, né, de comando das equipes, e aí, imaginando aqui uma guerra, né, você está lá no front, tem milhares de combatentes lá, de soldados, e você não confia no seu general, nos seus comandantes de operação, você fala, cara, eu vou tomar uma decisão aqui que vai, de alguma maneira, impactar outros inocentes, mas assim eu sei que eu consigo chegar no meu objetivo, né, de repente reduzir, portanto, por uma expectativa. Então, acho que é muito de estratégia também. E quanto maior a empresa, mais difícil é, né, fazer esses movimentos. Acho que essa é uma boa reflexão. Perfeito. O Aragon quer comentar. O que você conta, Aragonzinho? Não, cara, é interessante a discussão, assim, que a gente não pode esquecer como que isso tudo resultou, né? Ou seja, teve a pandemia e todo mundo foi obrigado a ficar em casa. E as empresas estavam ali, ó, se vira, entendeu? Você tem que gastar mais com celular, escritório, né? Então, assim, foi uma forçação de barra para todo mundo se adequar. E todo mundo se adequou, entendeu? Demorou. Umas estavam mais preparadas, outras não, mas foi o problema inverso, né? E cara, teve a compreensão de todos, né? Tudo bem, tinha uma causa maior. E agora é o inverso, e mudou as relações, viu que, pô, realmente não precisava. Muitas já estavam querendo fazer isso, tem até o caso esqueci aquela que o André comentou, enfim, a americana, que já, pô, em outro país já era uma estrutura toda de escritório, né, para ficar mesmo estando fora, já tinha essas verbas, já tinha a governança. Então, assim, cara, e funcionou, e ok, né, mesmo, puta, sem internet super rápida, sem todo mundo se virando. E agora é o inverso, cara, eu acho que também é um processo. Olha, a direção entende que é isso, a gente não vai ter mais, e ponto final. E aí tem uma adequação. Quem quer ir para esse caminho, ok. Quem não quer, tchau. Entendeu? Eu não vejo problema em relação a isso, entendeu? De novo, você está trabalhando para uma empresa e essa empresa tem uma diretriz, senão ela vai ficar engessada, e não pode ficar engessada. Eu entendo que tem a questão do sindicato, não pode mandar X, tem que ser negociado com o sindicato. Então, não sei se foi uma tese jurídica para não ter esse desconforto, mas, de novo, está tendo a mesma repercussão. Aí vai no caso do Uran, né, acaba sendo a mesma coisa, ou seja, toma uma decisão, agenda woke e tudo, mas gera um outro problema. Né? Então, o ponto é esse. Foi proposital toda essa repercussão? Faz sentido? Tem a conta? Assim, agora, para se defender uma posição, cara, eu não acho que é home office forever e também não acho que é 5 dias, assim, ou rua. Né? Eu acho que é o bom senso, acho que faz sentido ser flex com accountability. Ou seja, se não tem accountability, cara, tchau, entendeu? Já é grandinho, entendeu? Isso aqui não é escola, entendeu? Então, não é uma ONG. Então, faz sentido ser flex e accountability. Flex por quê? Porque tem áreas que podem ser flexibilizadas, outras não. Então, pronto, é a fábrica. E mesmo assim, a gente já teve situações
piores, né, com funcionário quando foi a industrialização, que antes eram pessoas e virou máquinas, aí não teve opção, é home ou no home, é rua, né? Então hoje a gente está vivendo quase uma revolução da IA. É a mesma coisa, você está preparado, você sabe usar a bichinha chamada IA, ou você também vai estar na rua. E simples, qual é o problema de falar isso, entendeu? Eu não entendo, é a mimizento sobre o assunto, né? Então acho que esse é o grande ponto. E como você lidar, cara? Existe, um negócio chamado LGPD, existe, cara, uma questão de métrica. E que métrica? Essa métrica, ela faz sentido para esse propósito. Mandar a gente embora. Agora, essa métrica aqui, não. Essa outra métrica aqui é para resultado. É meio esquisito, entendeu? Então, você ser return to office é de uma questão, eu sou nostálgico, adoro trabalhar e ver pessoas. Cara, é um erro estratégico no mundo de hoje. Hoje você tem todas as ferramentas e a produtividade é maior se você tem esse modelo. Você vai atrair os cérebros e ter uma mão de obra global, né? Não estrita para quem está ali do lado. Né? Então, é uma visão meio míope do negócio. A gente tem estatística do relatório aí de 2025 da McKinsey, que fala porque 70% das empresas brasileiras são híbridas. E dessas, 30% foram sucesso, ou seja, 20% do total das empresas, né, deu ok, aumentando produtividade, aumentando, tem uma cultura engajada para isso, tem sistemas, tem uma gestão eficiente. Então, assim, bullshit, se 20%, né, conseguiu, então não é uma coisa errada. Né? Então, acho que esse é o ponto. Você tem empresas como Petrobras, Banco do Brasil, você tem várias empresas que deram certo. Então, acho que é muito mais esse papo, entendeu? Polemizando. Perfeito, muito bom. Não, muito bom, muito bom. Eu acho que agora, para a gente fechar, chegando ao final aqui, eu quero que cada um aqui traga um ponto, né, de conexão para a gente aterrissar essa conversa. E nós, né, da 5, como profissionais e uma empresa que implementa projetos estratégicos, ela busca trazer a máxima eficiência, excelência, né, nos negócios que nós atendemos, nossos clientes. E eu acho que vale aqui para nós trazer um pouco dessa dinâmica, né? Ou seja, como que nós, né, pela 5 e nosso time faz com que empresas, negócios, né, e projetos, né, evidentemente, tenham sucesso, tenham resultado, tenham governança, né, ou seja, entendam o caminho a ser trilhado de uma maneira sustentável, né, que tenha perenidade, né, no crescimento, na evolução, ou mesmo na recuperação de um negócio. Eu acho que é muito válido para a gente fechar, e eu trago para vocês essa, né, provocação positiva aqui, porque eu acredito demais nisso, né, uma empresa que tenha bem definido aonde quer chegar, com a sua cultura, né, e que tenha processos, olhando para uma controladoria, olhando para uma visão, né, conectando estratégia às finanças, e claro, né, com seus processos operacionais funcionando, com sua gestão de performance de equipe, tudo tende, né, a ser mais prático. A comunicação, né, a execução, enfim, os KPIs. Então, acho que eu queria ouvir vocês para a gente fechar e dizer que esse é um processo de maturidade de negócio que muitos não têm e que precisam de ajuda, né? Então, a gente entende isso como a nossa bandeira aqui dentro da 5. Eu vou trazer primeiro aí na mesma ordem. Eu acho que a grande mensagem, Leandro, é que nem tudo, né, serve para todos. Né? Esse modelo que a gente falou de híbrido, de home office, muitas empresas deram certo e muitas empresas não vão se adaptar. Eu acho que cada negócio é de uma forma, a cultura é de uma forma, a gestão é de uma forma. E aonde a gente encaixa nisso, aterriza tudo isso, saber identificar aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já atendeu, né, em nível de consultorias. A gente é mais um processo de execução, de colocar a mão na massa para aquilo, identificar cenários, né, daquilo que é viável ou não, os impactos daquilo. O nosso próprio portfólio, o nosso cardápio, que a gente chama de produtos, ele materializa muito disso, né? Não adianta, eu quero a minha empresa 100% home office na cabeça do CEO. Bom, mas se você não passar por uma governança, se você não tem uma estrutura de formação adequada, o seu baseline, a sua controladoria,
esse processo ele tem um impacto X de que não é viável, eu quero ter um conselho, enfim. Eu acho que o nosso principal trabalho, que a gente se uniu com um grande propósito para isso, e dentro desse assunto que a gente trouxe com alta qualidade, é realmente aterrissar cada situação, empresas dos mais diversos segmentos que a gente já vem atendendo hoje, colocando cada peça dentro do seu lugar, a gente com cada um dentro da sua expertise, e o fato, obviamente, dessa parte cultural, que envolve pessoas, governança, vai estar atrelado cada uma das caixinhas, como a gente também chama de informação, gestão, aonde acoplar a inteligência artificial, porque muitas empresas também a gente conversa hoje, eu quero ter um agente, eu quero ter uma inteligência artificial, mas você não tem o básico. Então também não adianta você ir para um lado de inteligência artificial. Então acho que o meu resumo disso, para poder contribuir, né, a quem está nos vendo, deixa seu comentário aí também para a gente bater esse papo, né, no YouTube, em todas as redes sociais da 5. Se você é a favor de um modelo, por que é a favor ou não, para a gente ter esse debate, não existe o certo nem errado, para a gente poder também ajudar de alguma forma levando esse conteúdo para vocês. Muito bom, Tiagão. Vamos lá, Brunão. Eu fiquei reflexivo aqui, Leandrão, e eu vou atacar uma linha um pouco diferente, né? Acho que a questão já não é nem mais o modelo, tá? Porque modelo, como a Argon trouxe muito bem, tem que ser o híbrido, nem vou discutir aqui por N razões, depois eu posso fazer uma live só para falar de produtividade e o porquê disso, tá? Mas eu acho que o que é fundamental na mensagem, de como que qualquer empresário, dependente do seu tamanho, seja um banco, seja uma empresa pequena, é que vocês têm que entender um ponto. A falta de transparência, ela vai te trazer um problema. E não está errado você buscar eficiência. Buscar eficiência faz parte de qualquer negócio e ele tem que ser almejado todos os anos. Tá? Podem ser em determinados setores, você pode mudar o planejamento de onde buscar eficiência dentro da sua empresa. Tá? Só que quando você, por algum motivo, não tiver uma transparência e você faz um movimento buscando aqui uma mensagem só para, em tese, agradar uma parte do público, né? Vou dar um exemplo aqui, investidores no curto prazo, toma muito cuidado, porque no longo prazo você vai construir uma ineficiência estrutural, porque você vai pagar uma conta lá no fim. Quando você fala de rotatividade, turnover, cultura, melhores lugares para ser trabalhados, pessoas que querem contribuir para a sua empresa e fazer parte do seu time, se você não tiver colaborador que quer trabalhar com você, você está morto. Esse que é o ponto. Então, quando nós vamos analisar qualquer empresa, eu tenho que tomar, nós aqui, né, não só eu, todos nós, temos que tomar muito cuidado de entender qual é o nicho do segmento, qual é o nível de dependência de pessoas mais ou menos especializadas. Tem alguns negócios que precisam muito mais de pessoas qualificadas por uma questão de know-how de produção, indústrias, por exemplo, e outras que não. E você tem que estar muito, assim, pé no chão, a realidade da sua empresa, para que você não tome decisões de curto prazo que te matem a longo prazo. Então, acho que a minha mensagem seria essa. Tá? Legal, Bruno. Muito bom. Aragão, para fechar com chave de ouro, dando aquela pincelada final, marretada, enfim, traga aí a sua visão. Cara, acho que a gente foi ótimo, né? Acho que a discussão ela é bem densa, a gente pode ir por N caminhos, né? Mas acho que a mensagem da 5, assim, todo mundo já falou, só complementando e talvez dê o fechamento, é ser flexível. Nós somos a favor da flexibilidade, porque nós estamos em 2025 com todas as ferramentas disponíveis. Mas você tem o risco de a internet cair. Sim, se cair a internet, você não come, não bebe, não faz nada, não tem posto de gasolina, não tem forma de pagamento. Sim, essa é a realidade de hoje, não é quando você tinha, né, uma outra realidade há 40 anos atrás. Então, se é essa, sim, não tem outra forma, né, para você pegar melhores talentos no nível mundial, né, dentro da tua cultura, com esse racional do que pode, o que não pode, mas com accountability, né, com compromisso, com governança, com prestação de contas, né? Isso vai desde o modelo, né, que eu acredito que seja o melhor modelo, né, o de capital aberto, que você tem todas as regras de governança e a transparência faz parte desse contexto,
né? Inclusive com senso de dono, melhor ainda, né? Mas se existe um futuro de gestão, eu diria que é por resultado, né? Não faz sentido por clique, por, sei lá, levantei 3 vezes, desci 3 vezes, isso não faz sentido, é o resultado que você traz, né? Que é a essência do empresário, né? Da empresa de dono. Ele quer o resultado. E essa questão, não importa como, se importa como, e como que você gera para a sociedade esse resultado. Não é um resultado financeiro, ele é um resultado global. Qual é o seu impacto, o que você faz, né? O que você está trazendo de legado, o que você está trazendo de transformação para as empresas e para as pessoas. Então, para isso, passa uma liderança. Se você não tem um líder, né, que saiba conduzir robô, qualquer um pode conduzir, né? Mas conduzir pessoas não é algo tão simples. Então, eu diria que são esse tripé: resultados globais, liderança preparada e uma governança viva. Não, funcionou em 1910, tem coisas que sim, desde 1800 funcionam, mas outras não, a gente já está em outro contexto, com outras questões, estamos com tarifas novas, estamos com o Brexit entrando, estamos com a IA, que é uma realidade, com hackers invadindo, essa é a realidade, né? Então, considerando o contexto atual, como que você melhor faz essa gestão dentro da sua empresa, trazendo resultados para a sociedade, para os acionistas e para quem faz parte do teu corpo, né, de pessoas, né, da empresa. É isso. Muito bom, Aragon. Pessoal, chegamos ao fim. Quero compartilhar nossas redes aqui. Agradecer a todos que estão conosco, que assistiram, que vão assistir em outro horário. Deixa o like, já se inscreve no canal se você está chegando agora aqui, compartilha esse vídeo. E para fechar aqui com chave de ouro, é dizer o seguinte, né? Nós aqui, né, da 5, nós temos diversas ferramentas, as melhores práticas, experiência, tecnologia para atender o seu negócio. Se você, de repente, se sentiu aqui que pode ter, né, a nossa ajuda, a nossa parceria, entre em contato conosco, acompanhe nossas redes sociais. Tenho certeza que você vai ter uma outra visão de como mudar, alavancar o seu negócio ou simplesmente ter uma visão, né, além daquilo que você está enxergando, para que você tenha mais leveza, para que você tenha, né, mais controle naturalmente e, claro, né, tranquilidade para você gerir seu time, sua equipe, seu negócio. É isso que a 5 faz e a gente aterriza isso para quem, né, busca e acredita que negócio tem que ser de crescimento, mas de forma saudável e equilibrada. E a gente acredita nisso. Independente, né, do que seja, é possível fazer de uma maneira melhor, de uma maneira que seja não só mais eficiente, mas que traga também um senso de sentido e propósito para aquilo que o negócio entrega para a sociedade. Essa é a nossa mensagem e agradeço a todos, Aragon, Bruno, Tiagão, e nos vemos aí no próximo episódio. Uma ótima noite a todos. Valeu, pessoal. Boa noite, gente. Valeu.